Olá, segundo ano. Sejam bem-vindos. Hoje conversaremos um pouquinho sobre as propriedades coligativas das soluções. Temos algumas perguntas do cotidiano para analisarmos o que seriam as propriedades coligativas a partir desses questionamentos. Por que os alimentos cozinham mais rapidamente em uma panela de pressão? Por que a água em ebulição para de ferver quando se joga o sal ou açúcar sobre ela? É possível conservar uma carne utilizando apenas sal? Por que as folhas de alface murcham quando deixadas de molho em vinagre? Então, temos aí algumas perguntas do dia a dia, né? E as propriedades coligativas das soluções, elas irão responder a esses e a outros questionamentos. Então, o que são propriedades coligativas? Então, pela definição, vamos primeiro ver o que são efeitos coligativos. Os efeitos coligativos são as alterações nas propriedades físicas de um líquido, ou seja, de um solvente, após a adição de um soluto não volátil. Que propriedades físicas seriam essas? Alterações no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na densidade, na pressão de um determinado solvente, após a adição de um soluto não volátil. O soluto não volátil é aquele soluto que não tende a evaporar, como, por exemplo, o sal e açúcar. E aí a gente já começa aí a perceber um desenho quando se foi questionado lá, ali na nossa segunda pergunta, por que a água em ebulição para de ferver quando se joga sal ou açúcar sobre ela? Então, a gente está adicionando um soluto não volátil e esse soluto não volátil vai alterar uma propriedade física da água, que é o ponto de ebulição. E aí vai provocar efeitos, né? Efeitos coligativos que serão descritos posteriormente. As propriedades coligativas são propriedades que independem da natureza das substâncias adicionadas ao solvente, ou seja, independe de se eu estou adicionando o sal, que é um composto de natureza iônica, ou se eu estou adicionando açúcar, que é um composto de natureza molecular. Mas dependem do número de partículas dispersas desse solvente. Então, a quantidade de matéria presente nas partículas do soluto, elas vão influenciar diretamente a alteração na propriedade do solvente. E aí nós temos as 4 propriedades coligativas que serão estudadas: a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmometria. Para isso, iremos hoje conceituar a pressão máxima de vapor do líquido. Pressão de vapor de um líquido é a medida da pressão exercida pelos vapores produzidos pelo líquido, enquanto a pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão que seus vapores exercem quando se encontram em equilíbrio dinâmico com este líquido. Então, vejamos a seguinte situação.
nós temos um recipiente com água e imagine-se que essa água vai entrar em ebulição. Quando é que a água entra em ebulição? Quando ela ferve, quando ela atinge os 100 graus Celsius e vaporiza. Mas essa ebulição, se imaginarmos que esse recipiente encontra-se fechado por uma tampa, a gente vê um movimento de vai e vem, né? Do vapor d'água batendo na tampa e, ao mesmo tempo, suando a tampa, né? Condensando esses vapores no vai e vem de forma constante. É justamente nesse momento em que a pressão de vapor do líquido ela atinge o seu máximo. A velocidade de escape das moléculas da água, quando vaporizam, é a mesma das moléculas da água quando condensam. A água, para entrar em ebulição, ela precisa ganhar bastante energia para fazer com que as suas moléculas, né, as bolhas que a gente vê se formar, quando ela começa a entrar em agito, elas recebam uma grande quantidade de energia, um aumento na pressão interna e comece a estourar. Quando elas começam a estourar e o líquido começa a se agitar para entrar em ebulição, a pressão interna dessas moléculas se igualam à pressão atmosférica e aí esse líquido, no caso da água, entra em ebulição. Cada solvente apresenta uma pressão de vapor, um ponto de ebulição específico. A água tem seu ponto de ebulição, o álcool também tem seu ponto de ebulição. Só que o álcool ele volatiliza fácil, então essas moléculas elas se espalham mais rapidamente para o meio. Aqui nós temos uma análise da pressão de vapor de líquidos puros diferentes. Por exemplo, eu posso comparar a água e o álcool, o etanol. E aí a gente percebe que o líquido 1 apresenta uma pressão P1 acima do líquido 2, que apresenta uma pressão P2. O que é que isso vai implicar? Que, aumentando a temperatura desses líquidos, eles entrarão em ebulição. Né? Porém, o que a gente vai perceber é o que o líquido 1, a curva do líquido 1, por estar situada acima da curva do líquido 2, ela vai ter uma pressão de vapor maior do que a do líquido 2. Logo, esse líquido 2 vai apresentar uma maior capacidade de escape, uma maior capacidade de evaporar. Tanto que, se compararmos o ponto de ebulição do etanol com o da água, a água ferve a 100 graus Celsius. O etanol atinge seu ponto de ebulição aproximadamente 78,5 graus Celsius. E aí ele escapa primeiro, ele evapora primeiro para o meio. Logo, ele vai ter uma maior pressão de vapor. Os fatores que influenciam a pressão máxima de vapor do líquido são temperatura, a natureza do líquido, a quantidade do líquido e a influência da concentração da solução. Nós temos aqui o chamado diagrama de fases, tá? Esse diagrama de fases, ele visa analisar propriedades da matéria em termos de pressão e temperatura relacionada aos 3 estados de agregação, nas fases sólida, líquida e gasosa. Nós vamos perceber que nessa primeira região, eu poderia denominar essa primeira região de A, essa do meio entre essas duas curvas B, e essa mais espaçosa é logo embaixo C, certo? Então, nós temos aqui uma primeira região, que é a região dos sólidos. Temos no meio
a região dos líquidos e a região do estado gasoso. O que acontece é que entre o estado sólido e entre o estado líquido, aí nessa curva azul, nós temos a chamada fusão, a mudança de estado que ocorre entre o sólido e o líquido, chamada fusão. Entre o líquido e o gasoso, líquido vapor, nós temos a fase de vaporização. E entre o sólido vapor, sólido gás, nós temos a chamada fase de sublimação. Temos aí um ponto triplo, um ponto central, um ponto T, que é quando os três estados físicos de uma determinada substância se encontram. A análise desse diagrama ela é mais utilizada, citando como exemplo a água. É possível a água apresentar três estados físicos ao mesmo tempo? É possível, desde que ela esteja submetida a um abaixamento muito brusco da pressão e a temperatura em que ela se encontra praticamente gira em torno de 0,01 graus Celsius. Então, o que é o ponto triplo? Citando a água como exemplo. É o ponto no qual o solvente ele encontra-se nos três estados físicos ao mesmo tempo, quando submetido a uma alteração brusca de pressão e temperatura. E aí, para a gente concluir a nossa primeira parte, vamos aqui ver uma questãozinha. A figura a seguir representa o diagrama de fases da água. Através desse diagrama, podemos obter importantes informações sobre o equilíbrio entre as fases. As linhas nele presentes representam a coexistência de fases, sólido líquido, líquido vapor e sólido vapor. Então, nós temos aí, três regiões denominadas de 1, 2 e 3, e temos as situações aí descritas em A e B, a pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio, e aqui a temperatura chegando até 100 graus Celsius. Na proposição 00, ele diz: a fase sólida é a fase mais estável da região 1. O que é a região 1? É justamente a fase sólida, né, citada. A fase mais estável na região 3 é a chamada fase de vapor. Verdadeiro, né? Temos o sólido, líquido e o vapor. No ponto B do diagrama, estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. Veja, o ponto B ele se encontra entre a fase 2, que é líquida, e a fase 3, que é vapor. No ponto A, estão em fase em equilíbrio as fases sólida, líquida e vapor. No ponto A, há um equilíbrio entre as fases sólido, número 1, e líquido, número 2. Proposição 3 falsa. E na região 2 do diagrama, a fase mais estável é a líquida. Beleza? Então vamos dar uma paradinha por aqui e na próxima aula a gente continua.